partir deste momento, você acompanha o que foi destaque da semana que passou aqui no Jornal Breve. Padre Robson é suspeito de pagar servidores públicos com dinheiro da AFIP para que destruíssem arquivos comprometedores. O padre Robson de Oliveira, suspeito de desviar 120 milhões de doações de fiéis da Associação Filhos do Pai Eterno, também é investigado por pagar servidores públicos com dinheiro da entidade para se livrar de informações constrangedoras sobre ele, segundo relatado pelo Ministério Público do Estado de Goiás, em processo enviado à Justiça. Sobre isso, a defesa do sacerdote disse que não houve pagamento a nenhum servidor. A defesa informou ainda que o padre Robson foi vítima de extorsão de dinheiro e que os criminosos já foram condenados e estão presos. Todo o material da extorsão foi considerado falso pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, disse. O documento não esclarece quais eram as informações comprometedoras a respeito do padre. A investigação da chantagem foi o que deu início à suspeita de lavagem de dinheiro da AFIP. A rede de desvio de doações envolve imobiliárias, empresas de comunicação, postos de combustíveis e até o vice-prefeito de Trindade, Gleison Cabrini de Almeida, do PSDB, conforme denúncia do Ministério Público do Estado de Goiás. Em nota, a defesa do vice-prefeito disse que ele realizou negócios com a associação, mas todas foram lícitas, declaradas e registradas. A nota informa ainda que Cabrini não foi alvo de busca e apreensão, nem intimado para qualquer ato, mas está à disposição das autoridades. A defesa do padre disse que todos os negócios da associação são contabilizados e documentados. Robson sempre negou que tenha desviado dinheiro de fiéis doados à AFIP. O governo propõe salário mínimo de R$ 1.067 para 2021 sem ganho real. O valor representa um aumento de 22% em relação ao salário mínimo atual de R$ 1.045. Também equivale a uma perda de R$ 12 na comparação com os 1.079 propostos em abril deste ano para 2021. A explicação para essa queda tem a ver com o fato de o governo prever um aumento somente com base na inflação de 2020. Como a previsão para a inflação deste ano recuou, o salário mínimo também terá um reajuste menor. Em abril, o governo previa que o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, teria uma alta de 3,27% em 2020, valor que caiu para 2,09% em julho. Os valores ainda podem mudar no decorrer deste ano com base nas projeções de inflação para o ano de 2020. A Constituição determina que o salário mínimo tem de ser corrigido ao menos pela variação do INPC do ano anterior. O valor do salário mínimo proposto pelo governo para o ano que vem tem correção somente pela inflação, ou seja, pela estimativa do governo para o INPC. Esse formato já foi adotado neste ano, quando a área econômica concedeu um reajuste somente com base na inflação do ano passado. Com isso, o governo mudou a política de aumentos reais acima da inflação que vinha sendo implementada nos últimos anos, proposta pela presidente Dilma Rousseff e aprovada pelo Congresso. Ao conceder um reajuste menor para o salário mínimo, o governo federal também gasta menos. Isso porque os benefícios previdenciários não podem ser menores do que o valor do mínimo. De acordo com cálculos do governo, o aumento de cada R$1 no salário mínimo implica despesa extra em 2020 de aproximadamente 355 milhões de reais. A reportagem é do Estadão. Coordenador da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, deixa a força-tarefa. O coordenador da Operação Lava Jato em Curitiba, o procurador da República, Deltan Dallagnol, vai deixar a força-tarefa, informou o Ministério Público Federal nesta terça-feira. Em um vídeo postado na internet, Deltan Dallagnol disse que a filha de 1 ano e 10 meses apresentou sinais de regressão no desenvolvimento e que por isso precisaria dedicar mais tempo a ela.
Conforme o MPF, o procurador da República do Paraná, Alessandro José Fernandes de Oliveira, deve assumir as funções de Deltan Dallagnol. Nos 6 anos em que integrou a Lava Jato, Dallagnol assinou diversas denúncias contra empresários e políticos, entre elas estão as contra o ex-presidente Lula. Segundo o MPF, 543 pessoas foram denunciadas em 217 acusações criminais apresentadas pela Força Tarefa liderada por Dallagnol. 166 pessoas acabaram condenadas pela justiça nestes processos. Dallagnol afirmou que, apesar de deixar a Força Tarefa, ele continua trabalhando como procurador no MPF. A estrutura da Força Tarefa da Lava Jato no Paraná foi criada em abril de 2014, um mês após a primeira operação ter sido deflagrada. Desde então, segundo o documento enviado à Procuradoria-Geral da República, os trabalhos foram renovados 7 vezes. O prazo atual termina em 10 de setembro. Alessandro José Fernandes de Oliveira, substituto de Dallagnol, à frente da Força Tarefa em Curitiba, afirmou que vai trabalhar pela prorrogação com todos os atuais componentes. Em julho, houve atrito entre a Força Tarefa e o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que disse ser necessário corrigir os rumos para que o lavajatismo não perdure. Equipe econômica atende Bolsonaro e chega a R$ 300 para o auxílio emergencial. A equipe econômica do governo federal atendeu ao pedido feito pelo presidente Jair Bolsonaro de que o valor para a prorrogação do auxílio emergencial até dezembro seja de R$ 300. O próprio presidente deve confirmar ainda nesta sexta-feira a prorrogação do benefício. Aliás, nesta sexta-feira que vem agora. E o novo valor. Há algumas semanas, Bolsonaro vinha mencionando a intenção de estender o auxílio pelo menos até o fim do ano. No entanto, segundo o presidente, não seria possível manter os pagamentos no valor atual, que é de R$ 600. Isso porque, caso os pagamentos continuassem com esse valor durante a prorrogação, haveria o risco de endividamento do país. O Renda Brasil depende de novos cálculos. Uma das prioridades do governo é definir o Renda Brasil, novo programa social, que irá substituir o Bolsa Família, unificando aos benefícios seguro-defeso, abono salarial e salário família. Entretanto, o principal obstáculo para a criação do programa é o orçamento disponível. Isso porque é necessário considerar os limites do teto de gastos para chegar ao valor adequado sem comprometer os cofres públicos. Com a prorrogação do auxílio emergencial, a equipe econômica precisará realizar novos cálculos, deixando o Renda Brasil para um outro momento. De acordo com um integrante do governo, Bolsonaro sinalizou que queria mais tempo para debater a proposta com calma e que, por enquanto, o projeto está suspenso. O governo promove desmonte na área ambiental e tática é suicida para investidores, diz Maia. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou nesta quinta-feira que o governo do presidente Jair Bolsonaro tem promovido um desmonte na área ambiental e destacou que uma agenda contrária à preservação tem um impacto suicida na economia e no desenvolvimento do país. Para o deputado, a atuação do governo certamente teve um impacto muito grande na imagem do país no mundo inteiro. E mais do que isso, desde o final do ano gerou reflexos nas condições de investimento. Maia lembrou que a agenda ambiental tem sido tratada como uma precondição para investidores estrangeiros atuarem no Brasil. Segundo ele, o capital de investidores, especialmente da Europa, estão saindo do Brasil em razão da política governamental para o meio ambiente. Diante do fato de que não pode interferir no executivo, o papel da Câmara, disse, é criar um ambiente para que a política ambiental seja permanente e o debate possa ser feito, reafirmando a importância da área. O presidente da Câmara citou a criação de grupo de trabalho para discutir ações para a área e destacou, entre pautas prioritárias, tentar avançar em discussões sobre a neutralidade do efeito estufa, o mercado de carbono e uma eventual maior punição para quem desmatar florestas.
Maia destacou que tanto a âncora ambiental como a fiscal são importantes para o país conseguir atrair capital estrangeiro. Ainda assim, o presidente da Câmara constatou que o governo começou a reagir na área ambiental. Ele disse que isso ocorreu após a ida de integrantes da equipe econômica ao Fórum Mundial de Davos no início do ano e citou como exemplo a escalação do vice-presidente Hamilton Mourão como coordenador do Conselho da Amazônia. Bolsonaro pede patriotismo de supermercados contra a alta. Em conversa com populares em Eldorado, interior de São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que está conversando com intermediários e com representantes de grandes redes de supermercados para tentar evitar uma alta maior nos produtos da cesta básica. O presidente disse que não irá dar canetadas, mas pede patriotismo. O preço de produtos como arroz e feijão tem sido uma queixa constante nas redes sociais do presidente, especialmente relacionadas à decisão do governo de reduzir para R$ 300 o auxílio emergencial, que será pago até dezembro. Em um vídeo publicado por um canal de bolsonaristas, o presidente se aproxima de um grupo de pessoas e pergunta se o arroz e o feijão estão subindo muito, e recebe uma resposta afirmativa. Bolsonaro justificou o aumento de preços pelo pagamento do auxílio emergencial, que levou as pessoas a gastarem um pouco mais. Levantamento feito pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da SAC USP, mostra que as commodities agrícolas de fato tiveram altas recordes nos últimos meses, puxadas também pela alta demanda externa e influenciadas pela queda do real perante o dólar, além do fato da demanda interna não ter caído pelo pagamento do auxílio emergencial. O enfraquecimento da moeda brasileira faz o produto nacional ficar mais barato lá fora e aumentar a exportação, enquanto a demanda interna não cai. Trigo, milho e arroz seriam os produtos da cesta básica que mais subiram de preço, de acordo com o CEPEA. A alta do arroz teria sido de 100% em 12 meses e do milho de 65%. Wuhan, cidade chinesa onde surgiu o novo coronavírus, reabre as escolas. Alunos com máscaras de proteção retornaram nesta terça-feira às aulas em Wuhan, a cidade do centro da China, onde surgiu o novo coronavírus no fim de 2019, que reabriu colégios e jardins de infância após 7 meses. Quase 1,4 milhão de estudantes retornaram às aulas em cerca de 2.800 jardins de infância e escolas dos ensinos básico e fundamental. Os colégios do ensino médio retomaram as atividades em maio. A imprensa estatal exibiu imagens de estudantes com bandeiras chinesas, o que é parte da rotina nos colégios públicos, apesar das advertências para evitar aglomerações. As escolas seguem protocolos para evitar os riscos de novos surtos. Os alunos devem usar máscaras e evitar, na medida do possível, os ônibus e trens públicos. De acordo com dados oficiais, Wuhan concentrou 80% das mais de 4.600 mortes provocadas pelo novo coronavírus na China. A cidade permaneceu confinada e fechada durante mais de 2 meses a partir do fim de janeiro. Wuhan também organizou em maio uma campanha de testes em larga escala para a população de 11 milhões de pessoas. A China conseguiu controlar em grande medida a epidemia de Covid-19. As escolas de todo o país, fechadas no fim de janeiro, voltaram a abrir de forma gradual. Pfizer confirma resultado de vacina contra a Covid-19 para outubro. A vacina da Pfizer, que tem como base o RNA mensageiro, tem como objetivo produzir as proteínas antivirais no corpo do indivíduo. Com a injeção, o conteúdo é capaz de informar as células do corpo humano sobre como produzir as proteínas capazes de lutar contra o coronavírus. A última fase de testes da proteção ainda está acontecendo e já foi realizada com 23 mil voluntários com idades entre 18 e 85 anos.
Desse total, 1.000 serão testados no Brasil, com voluntários na Bahia e em São Paulo. Os demais participantes estão distribuídos em 39 estados dos Estados Unidos e também na Argentina e na Alemanha. A empresa espera chegar a um total de 30.000 voluntários. A Pfizer espera produzir até 100 milhões de doses até o fim do ano. Outras 1,3 bilhão de doses podem ser fabricadas no ano que vem. A vacina feita parceria com a Biotech é uma das 176 vacinas potenciais sendo pesquisadas contra o novo coronavírus no mundo. Desse total, 34 vacinas estão em fase de testes clínicos em humanos, segundo o último relatório da Organização Mundial da Saúde, OMS. Uma pesquisa aponta que as chances de prováveis candidatas para uma vacina dar certo é de 6 a cada 100 e a produção pode levar até 10,7 anos. Para a Covid-19, as farmacêuticas e companhias em geral estão literalmente correndo atrás de uma solução rápida. Nenhum medicamento ou vacina contra a Covid-19 foi aprovado até o momento para uso regular, de modo que todos os tratamentos são considerados experimentais. Vacina russa produziu anticorpos em testes iniciais. A vacina russa Sputnik V contra a Covid-19 produziu resposta de anticorpos em todos os participantes de testes em fase inicial, de acordo com resultados publicados nesta sexta-feira pela revista científica The Lancet, que foram considerados por Moscou como uma resposta aos críticos. Os resultados de 2 testes conduzidos entre junho e julho deste ano, envolvendo 76 participantes, mostrou que 100% dos pacientes desenvolveram anticorpos para o novo coronavírus sem nenhum efeito colateral grave, disse a publicação. A Rússia licenciou a vacina de 2 doses para uso doméstico em agosto, o primeiro país a fazer isso e antes de quaisquer dados sobre os testes serem divulgados ou do início de testes em larga escala. 2 testes de 42 dias, incluindo 38 adultos saudáveis cada, não encontraram nenhum efeito adverso grave entre os participantes e confirmaram que a candidata à vacina gerou resposta de anticorpos, disse a The Lancet. Testes mais amplos e de longo prazo, incluindo uma comparação com placebo e mais monitoramento, são necessários para estabelecer a segurança de longo prazo da vacina na prevenção da infecção pela Covid-19, disse a publicação. OMS responde declaração de Bolsonaro sobre vacinação. A recente declaração do presidente Jair Bolsonaro de que ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina repercutiu na OMS, que promoveu uma coletiva nesta sexta-feira. Em transmissão online, a cientista-chefe da OMS, Souma Swaminathan, destacou que o primeiro aspecto a ser considerado é que as vacinas erradicaram doenças como sarampo e varíola e fizeram muito pela humanidade. Ela reforçou que nenhuma vacina será liberada antes de os órgãos reguladores e a própria OMS estarem confiantes sobre a segurança e eficácia da imunização. Algumas já estão na fase 3 e estão sendo testadas em voluntários, mas a OMS acredita que não haverá vacinação em massa contra o coronavírus antes de meados do próximo ano. A declaração polêmica de Bolsonaro ocorreu quando ele foi abordado por uma mulher que pediu ao governo a proibição da vacina contra a Covid-19 por considerá-la perigosa. O presidente citou o tempo que deve levar para ficar pronta e respondeu que em menos de 14 anos ninguém pode colocar uma vacina no mercado. A frase foi usada pela SECOM ao divulgar uma postagem nas redes sociais. PSL oficializa a candidatura da deputada Joyce Hasselmann à Prefeitura de São Paulo. O anúncio ocorreu no Diretório Municipal do Partido nos Jardins, área nobre de São Paulo. O candidato a vice ainda não foi escolhido. O PSL lançou 83 candidatos ao cargo de vereador na capital paulista.
3 nomes foram aventados para o cargo de vice: Marco Sintra, Luiz Felipe de Orleans e Ivan Leão Sayek. O presidente estadual do partido, Júnior Pozella, assumiu a coordenação da campanha. A convenção foi fechada para a imprensa que não pôde acompanhar para evitar aglomeração. Só uma sala foi liberada na entrada do diretório no momento da oficialização do nome de Joyce. Eleita como deputada federal nas eleições de 2018, é a primeira vez que Joyce vai disputar eleições municipais. Durante a convenção que foi fechada, Joyce se referiu ao prefeito Bruno Covas. Bruno é um bom menino, mas é uma nulidade como prefeito, afirmou. Natural de Ponta Grossa, no Paraná, Joyce Hasselmann é jornalista. Ingressou na carreira política em abril de 2018, quando se filiou oficialmente ao PSL. Naquele ano, lançou candidatura a uma vaga como deputada federal para representar São Paulo e foi a segunda parlamentar mais votada no estado, com mais de 1 milhão de votos. A parlamentar chegou a ser líder do governo na Câmara dos Deputados, mas rompeu com Jair Bolsonaro e foi tirada por ele do cargo devido a divergências políticas com os filhos do presidente. Atualmente se classifica como anti-Bolso e anti-Lula. Você acompanhou o que foi destaque na semana que passou aqui no Jornal Breve.